Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de entender os rótulos dos alimentos e de sempre observar eles quando a gente for às compras no supermercado. O rótulo do alimento, ele consiste em, ele vai nos apresentar uma tabela nutricional, como mostra essa daqui. E aí é muito importante a gente sempre observar a porção. Sempre vai mostrar em gramas e também a medida caseira. Como pode ver aí, 30 gramas e uma colher de sopa cheia. E é muito importante a gente ver isso, porque às vezes eles fazem com que pareça ter menos, por exemplo, menos carboidratos, menos gordura, menos calorias, mas na realidade não é. Eles diminuíram a porção e aí a gente acha que vai ter menos, por exemplo. Nesse daí, em uma colher, tem 8 de carboidratos, certo? Mas é uma colher. E aí, às vezes, a gente vai ver outro, aí diz assim, nesse outro tem 16, 19 de carboidrato, 20. Só que quando você vai ver a porção dele, são 2 colheres. Então, por isso que é sempre bom a gente ver a porção, pra gente conseguir comparar tudo direitinho. E aí, esses valores que tem aí, carboidrato, proteína, se tiver lipídio, algumas vitaminas, é essa quantidade nessa porção. Na porção que está mostrando na tabela, vai ser essa quantidade que está mostrando aí. E é como eu falei, sempre observar as porções. Pra gente ver, porque às vezes eles têm muito disso. Fala que o alimento ele tem uma menor quantidade de gordura, o alimento tem uma menor quantidade de açúcares. Só que quando a gente vai ver, a única coisa que eles mudaram foi a porção na tabela. E é a mesma coisa de outra parte muito importante da gente observar é os ingredientes. Eu vou explicar aqui pra vocês como que funcionam os ingredientes. É sempre em ordem de quantidade. O primeiro ingrediente que vai aparecer é o ingrediente que tem maior quantidade. E assim sucessivamente. O último é o que tem menor quantidade naquele alimento. Então a gente tem sempre que olhar a questão dos ingredientes pra gente entender o que aquele alimento apresenta, se ele realmente é um alimento processado, ultraprocessado ou minimamente processado. E a gente consegue saber isso olhando o rótulo, olhando os ingredientes dele. Quanto mais ingredientes tiver, mais nomes estranhos, isso quer dizer que mais artificial o alimento é. Um exemplo que eu vou trazer para vocês são o quê? Aqueles temperos prontos. Temperos prontos, independente de qual seja. Eu fui no mercado, inclusive, e tirei foto dos ingredientes com tabelinha para vocês terem uma noção. Esse daqui, olha a quantidade de ingredientes que tem nessa lista. É uma quantidade bem vasta de ingredientes. Tem muita coisa nele. E aí quando você vai ver, olha a tabela nutricional dele. Só de sódio é o quê? É o sal que é presente no alimento. São 955 miligramas de sódio. Apenas em metade do sachê apresenta tudo isso, toda essa quantidade de sal. Agora eu vou mostrar pra vocês do tempero, daqueles temperos naturais. Olha a diferença da lista de ingredientes dele. Esse aí é um temperozinho de ervas finas. Os ingredientezinhos realmente só os temperos naturais. Não tem adição de nada. E olha a quantidade de sódio. 0. Então, claro que esses temperos naturais, eles são a melhor opção pra gente. Não tem tanto aditivo, não tem tanto sal. Não vai fazer malefício para a nossa saúde, muito pelo contrário. Então a gente sempre tem que preferir os alimentos que são mais naturais. Isso é uma diferença pequena que a gente faz no nosso dia, mas que dá uma diferença gritante na nossa saúde, principalmente a longo prazo. Outro exemplo que eu trouxe para vocês foi esse docinho de goiaba. Esse daí estava naquela seção de alimentos naturais, onde ele era mais um pouquinho até que o dobro que o doce de goiaba normal. E aí, repara bem na lista de ingredientes desse docinho de goiaba. O carboidrato presente nele, 12 gramas de carboidrato em uma porção de 20 gramas, uma unidade, certo? Agora, vamos olhar o outro,
que não é considerado, né, saudável. A lista de ingredientes dele é basicamente a mesma coisa daquele outro. A diferença dele é que ele é metade do preço do anterior. Agora, olha a tabela nutricional desse daí. Exatamente a mesma quantidade. 12 gramas de carboidrato em 2 colheres de sopa, que equivale a 20 gramas. Mesma quantidade, 20 gramas do anterior. Então não tem diferença. A única diferença deles dois é o preço. É realmente o preço a diferença deles dois. O outro que se diz mais saudável realmente vai pesar mais no seu bolso. Mas em questão de valor nutricional dele para o outro, não tem diferença. Sempre ir com calma no mercado, porque isso faz total diferença. Ir com calma, com tempo, para avaliar o que vai precisar comprar, os ingredientes de cada opção, do que a gente precisa levar. Isso faz diferença para a nossa saúde. Outro produtinho que eu trouxe para vocês verem a diferença, é a diferença da lista de ingredientes da margarina para a manteiga. A lista de ingredientes da margarina é bem extensa. Agora, quando a gente passa para a manteiga, olha a diferença. Ele apresenta uma lista bem menor do que o anterior. Então, assim, como vocês puderam ver, tem uma grande diferença. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe porque é muito importante, é um passo muito importante a gente sempre observar. E não esquece de deixar o like no vídeo e quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, porque como eu falei, eu vou trazer muitos conteúdos desse tipo para vocês conseguirem entender melhor sobre nutrição, sobre uma alimentação saudável e uma alimentação equilibrada. Espero que tenham gostado.